E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como a gente consegue calcular um indicador logístico muito importante, que seria o indicador OTIF. Mas o que seria realmente nesse indicador, para que serve, como é que a gente calcula? Vamos colocar isso dentro de um exemplo, né? Vamos supor que tu tem uma empresa, na tua empresa teve 100 pedidos, e tu quer calcular quantos desses teus 100 pedidos estão sendo entregues dentro do prazo estipulado. Por exemplo, cara, esse pedido aqui ele vai ser entregue dia 10, mas foi entregue dia 12, ou seja, ele foi entregue fora do prazo. Não, esse meu outro pedido aqui foi dia 10, mas realmente foi entregue no dia 10, eu fui entregue antes, ou seja, foi dentro do prazo. Tu quer ter uma noção de como é que tá teus pedidos, né? Desses 100, quantos foram dentro do prazo e quantos foram fora do prazo? Tu também quer saber, além desses produtos estarem indo no tempo certo, se eles estão indo de forma correta, né? Se eles estão indo em full. Ou seja, cara, esse pedido aqui foram 10 equipamentos. Realmente foram os 10? Realmente foram os 10 que o cara pediu? Não, foram só 9. Não, foram 10, mas não foi o que o cara pediu. Ou seja, esse em full é se realmente o pedido está indo por completo e se ele realmente está indo certo de acordo com o que foi solicitado. E por fim, seria realmente o OTIF, né? Que é essa relação do on-time com o in full. Seria basicamente só uma multiplicação. Que aí o cara, por exemplo, baseado nesse indicador, o cara consegue perceber como é que está o processo dele, se existe algum processo que é gargalo. Ou seja, cara, tem uma etapa específica aqui que ela faz atrasar mais e por causa disso eu não estou conseguindo entregar dentro do tempo. Ou o cara vai e percebe que, por exemplo, a maioria das nossas entregas, quando está indo para São Paulo, como a quilometragem é maior, a gente está estipulando 10 dias, mas na verdade é melhor 12, porque a maioria dos nossos pedidos estão sendo entregues com atraso. Ou então, existe um equipamento específico que, devido ao tamanho dele, devido à forma, ou a minha equipe não está capacitada o suficiente, ele está indo errado. Ou seja, a partir desse indicador, tu consegue tirar vários insights, entendeu? E a partir disso, tomar uma decisão melhor. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, começar mostrando um pouco da estrutura da nossa tabela que a gente vai trabalhar. Que seria a nossa fato aqui, né? Seria a nossa F pedidos, onde a gente tem uma coluna, que seria aqui o número do pedido. A gente tem o ID da cidade, ou seja, onde é que foi a entrega, a data do pedido, data CTE, data prevista, data de entrega. Ou seja, cara, esse pedido aqui, a previsão dele ser entregue é no dia 12. Quando é que ele foi entregue? Dia 12. Cara, esse outro pedido aqui, a previsão era dia 9, mas só foi entregue dia 11, entendeu? Ou seja, ele não foi entregue dentro do prazo estipulado. Aí eu tenho também aqui, qual foi o veículo que fez esse frete, qual foi o valor, o peso do quilo, peso por cubo, cubo aqui seria o volume, né? Aí a ocorrência de devolução, ou seja, cara, meu pedido foi e foi errado, ele tem que voltar e a gente vai e manda um pedido novo. Que é a ocorrência de evolução, ou seja, 0 não teve ocorrência, ou seja, o pedido realmente foi ok, está completo, e 1 teve ocorrência, ou seja, teve devolução. O pedido voltou, a gente vai ter que entregar o pedido certo novamente. A gente tem aqui o valor da mercadoria e o quilômetro da viagem. Aí a gente tem aqui uma coluna que a gente criou que foi o on time, ou seja, eu quero saber se aquele meu pedido ele foi entregue dentro do prazo estipulado. Que a gente criou uma coluna calculada e aqui a gente fez um if, que seria o quê? Cara, eu vou começar analisando a minha coluna data de entrega. Ela é menor ou igual à minha data prevista? Ou seja, se eu falei, se a minha entrega foi no dia 12 e eu previ que ia ser no dia 12, ela é igual, né? Ou seja, está dentro do prazo. Aqui, por exemplo, foi entregue no dia 11, mas eu tinha previsto que era no dia 12. Ou seja, ela é maior, minha data de entrega é maior do que a minha data prevista. Ou seja, foi fora do prazo. Então a gente faz essa validação. Se a minha data de entrega for menor ou igual à minha data prevista e a minha data de entrega for diferente de branco, por que diferente de branco, né? Porque pode ocorrer de tu mandar um pedido e realmente tipo, tu não tem como dizer ainda a data de entrega. Por quê? Porque aquele pedido ainda não chegou. Porque ainda não chegou a data que tu previu que ia chegar aquele pedido. Então, vamos supor que tu mandou por Correios hoje um pedido. Tu não sabe a data de entrega, né? Tu só vai poder preencher ali a data de entrega quando aquele pedido chegar. Então, por isso que a gente botou que tinha que ser diferente de branco. Ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, traga para mim sim. Ou seja, foi entregue dentro do tempo. Caso essa condição seja falsa, não foi entregue dentro do tempo. Que a gente tem essa coluna do on time, sim e não. E a partir disso a gente vai conseguir calcular se o pedido dele foi entregue realmente dentro do prazo estipulado ou não. Aí aqui, voltando para o dashboard, a gente vai começar validando a nossa primeira medida. Que a gente fez aqui já, que seria a minha quantidade de pedidos. Cara, como é que eu calculo a minha quantidade de pedidos? Lá pela estrutura da nossa tabela, a gente consegue ver que a nossa F pedidos, a gente consegue calcular a nossa quantidade de pedidos se eu contar quantos códigos distintos eu tenho desse. Ou seja, esse aqui é um pedido, esse aqui é outro pedido, outro pedido. Por quê? Porque são códigos de pedidos diferentes. Ou seja, eu sei que cada código é um pedido. Ou seja, se eu contar a quantidade distinta de código, eu vou ter a minha quantidade de pedidos. Que foi exatamente o que a gente fez aqui.
O que é a nossa quantidade de pedidos? É a quantidade é o distinct count da minha F pedidos, o número do pedido. Beleza, então a gente tem esse nosso primeiro indicador, quantidade de pedidos. E aqui a gente tem a quantidade de pedidos que foram entregues, né? Que é o quê? Cara, calcula para mim a minha quantidade de pedidos que a gente acabou de calcular lá, mas bota uma condição, bota em um filtro, que a minha data de entrega tem que ser diferente de em branco. Ou seja, se a minha data de entrega ela for diferente de em branco, aquele meu pedido já foi entregue. Não importa se foi dentro do prazo ou fora do prazo. Eu tenho certeza que aquele meu pedido foi entregue. Então, se a minha data de entrega ela não está em branco, quer dizer que eu fui lá e preenchi. Cara, esse pedido aqui foi entregue tal dia. Então eu sei que eu consigo calcular, né? De todos esses meus pedidos, quantos pedidos já foram entregues? A partir dessa calculate. Calcule para mim a quantidade de pedidos onde a minha coluna data entrega ela é diferente de em branco. Que foi exatamente o que a gente fez aqui. Aí a gente vai e parte para o nosso primeiro indicador que compõe o TIFF, que seria o on time, ou seja, cara, desses meus pedidos que foram entregues, quantos foram entregues dentro do prazo? Que aí a gente vem aqui pro on time. Cara, que é exatamente, calcula para mim, Power BI, calcula para mim a quantidade de pedidos entregues, que é aquela medida que a gente acabou de criar, e desses pedidos que foram entregues, onde a minha coluna on time lá tá assim, que foi aquela coluna que a gente criou, né? Que a gente fez essa validação. Aqui foi entregue dentro do prazo? Sim. Aqui foi entregue dentro do prazo? Não. Por quê? Porque a minha data de entrega foi dia 11 e eu tinha previsto dia 9. Ou seja, atrasou 2 dias. Então o que é que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular minha quantidade de pedidos que já foram entregues e foram entregues dentro do prazo. Ou seja, minha F pedidos on time é assim. Então aqui eu vou ter a minha quantidade de pedidos entregues dentro do prazo. Eu vou até colocar isso aqui no card para a gente conseguir visualizar. Que seria aqui, ó, o on time. 87.000. Vou copiar aqui a formatação. E vou colocar esse card aqui para ficar melhor. Por exemplo, aqui foram entregues 87.057 pedidos dentro do prazo. Cara, e se eu quiser ver essa relação da minha quantidade total de pedidos entregues pela minha quantidade de pedidos que foram entregues mais dentro do prazo, que seria esse nosso percentual de on time, né? Que é um indicador que a gente quer calcular. Por exemplo, dos meus 100 pedidos entregues, quantos foram entregues dentro do prazo? Que é o que a gente tem aqui. Divide para mim a minha quantidade de pedidos que foram dentro do prazo pela minha quantidade de pedidos entregues no geral, né? Que aí eu tenho uma porcentagem. Por exemplo, aqui, 68,79%. O que é que esse indicador diz pra gente, né? Cara, se eu entregar 100 pedidos, em média, de 68 a 69 pedidos, eles são entregues dentro do prazo. O resto é entregue fora do prazo. Então aqui a gente pode botar, por exemplo, estipular uma meta. Cara, a minha meta vai ser de 70%. A minha meta vai ser de 65%. Eu quero ver, cara, eu quero ver qual é o estado que está fazendo a minha média cair. Eu quero ver a partir de qual quilometragem está fazendo com que esse indicador caia. Eu quero ver se tem algum veículo específico que normalmente ele atrasa. E que a gente consegue fazer várias análises. Show, então a gente tem a primeira parte da análise que seria quantos por cento do meu produto estão sendo entregues dentro do prazo. A segunda análise seria o in full, né? Que seria, cara, beleza, meu pedido foi entregue, mas ele foi entregue de forma correta? Ou ele foi entregue de forma errada e ele teve que voltar? Que aí seria in full. Ou seja, é que eu vou botar aqui o in full. O que seria? A gente começou aqui criando uma variável. Seria o quê? Cara, eu vou calcular minha quantidade de pedidos que foram entregues por completo. Que é o quê? Calcula para mim a minha quantidade de pedidos entregues, que é aquela medida que a gente já criou, onde a minha coluna, a ocorrência de devolução, é zero. Porque vocês lembram que essa coluna aqui, ocorrência de devolução, a gente falou, cara, se foi errado, traz de volta. Ou seja, se foi errado, o cara vai trazer de volta e vai marcar aqui 1. Por exemplo, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, teve devolução? Não, então é 0. Teve devolução? Sim, 1, 2, 3, 4, aqui, por exemplo, vou botar aqui um de 10 pra gente ver. 10 aqui, ó. 10, 10, 10, 10, 10, ou seja, teve 10 devoluções aqui. O produto voltou 10 produtos, por exemplo. Entendeu? Então aqui a gente consegue ver, né? Consegue validar tudo isso aqui. É tanto que se a gente vem aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, 10 linhas filtradas. Aí a gente consegue ver que desses 10 aqui, foram 10 de evolução. Por exemplo, aqui se eu botar 39, vamos botar aqui 39. Por exemplo, aqui, ó, esse pedido aqui teve 39 devoluções, ou seja, voltou 39 pedidos, entendeu? Então aqui, tinha um pedido lá que era de 10 equipamentos. E esse pedido foi e voltou. Então voltou aqui, ó, um pedido de 10, outro de 10, outro de 10, entendeu? Então aqui a gente consegue fazer toda essa análise.
Então a gente sabe que se for zero, não teve devolução, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Faz para mim uma variável, né, que vai ser a minha quantidade de pedidos que foram entregues em full, né, que foram entregues por completo. Minha quantidade de pedidos entregues, onde lá na minha coluna ocorrência de devolução é igual a zero. E aqui a gente colocou um mais zero, para caso seja em branco, né, em vez de aparecer em branco, aparecer um zero. Aí aqui, toda vez que a gente define uma variável, a gente tem que fazer um retorno, né, para ela. Aqui a gente foi e colocou aqui o return. O que é o return? É um divide de todos os meus pedidos que foram entregues de forma completa, ou seja, foram entregues em full, realmente o pedido estava correto, não teve devolução. E aqui a gente consegue ver que a gente vai fazendo essa divisão por a minha quantidade de pedidos entregues, a gente tem essa relação, né? De 100 pedidos, quantos pedidos foram realmente entregues em full? Ah, foi 99. Ah, então 99%. Porque 99 por 100, a gente tem nossa relação de quantidade de pedidos por completo por quantidade de pedidos entregues, que seria o geralzão. O que a gente consegue avaliar aqui dentro nosso exemplo, né? Que foi 99%. Ou seja, a maioria dos meus produtos que vão, a maioria dos meus pedidos que vão, eles realmente vão de forma completa, realmente vão certo. E aqui, pelo final, a gente tem o OTIF, que é realmente o indicador final, que é o percentual de OTIF. Como é que a gente calcula ele? É só simplesmente pegando minha quantidade de pedidos que foram entregues dentro do prazo e a minha quantidade de pedidos que foram entregues por completo e multiplicando um pelo outro. Que a gente tem aqui. O que é nosso percentual de OTIF? É o meu percentual de pedidos que foram entregues por completo, ou seja, foram entregues de forma correta, vezes a minha percentual, né, de quantidade de pedidos que foram entregues dentro do prazo estipulado. Então, a partir desse indicador, a gente consegue ver que é exatamente o que eu falei, né? De 100 pedidos, em média, 68 pedidos vão entregues por completo, ou seja, está tudo ok. Dentro do prazo e realmente foram entregues por completo, com o que foi estipulado. E aqui a gente consegue fazer algumas análises, a gente até colocou aqui, por exemplo, percentual de OTIF durante o ano, ou seja, como é que variou ao longo do tempo. Aí vamos supor que aqui a gente quisesse também ver, cara, bota aí para mim uma tabela do percentual de OTIF e eu quero fazer uma análise, por exemplo, em relação à minha quilometragem de viagem. Aqui eu vou botar como não resumir e eu vou ver aqui para cada quilometragem de viagem. Eu vou botar aqui do maior para o menor. 100%, 100%. Vou botar aqui nosso menor OTIF. 0%, ou seja, é só aquele lá, né? Por exemplo, aqui eu tenho, ó. Cara, tem viagens pra mim que de 850 km, 1279, 1850, 656, 843, tá dando só isso aqui de OTIF, que é um OTIF muito baixo. Então, será que tem alguma relação com a quilometragem da viagem? Será que a partir desse ponto tá trazendo mais por um motivo específico? Aí vamos supor que a gente vai definir um range. Ah, pois bora definir um range aqui de 800 a 1200 para analisar esse range de quilometragem. Ou então vamos ver por veículo. Cara, eu quero ver se o veículo ele está influenciando aqui no meu OTIF. Ou seja, esse veículo aqui, o OTIF dele é 50%. Sendo que tem outro veículo aqui que já é 67,7%. Será que isso tem relação para onde ele está indo? Será que isso tem relação com alguma questão de manutenção? Será que isso tem relação com o produto que ele está levando? Então isso aqui a gente consegue fazer inúmeras análises, entendeu? O local para onde está indo. Então é para isso que a gente consegue, é para isso que serve, né? E para isso que é importante a gente calcular esse indicador OTIF. É que a gente já colocou até umas questões de mapa também, aí também uma visualização de quantidade de produtos entregues dentro do prazo e fora do prazo, ao longo do tempo, aqui por ano. E aqui a gente consegue fazer inúmeras análises, né? Inúmeras visualizações. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como a gente consegue calcular esse indicador dentro do Power BI. E se você gostou, deixa o like, compartilha que vai ajudar demais. E é isso. Valeu!